Nós estamos falando, apresentando uma série chamada As Armadilhas de Satanás. No primeiro domingo nós falamos sobre ofensa. Segundo domingo falamos sobre ira. Agora, a armadilha de hoje, gente, ela não respeita ninguém. Ela não respeita idade. Pode ser criança, pode ser jovem, pode ser velho. Ela não respeita raça. Não importa se você é negro, branco, amarelo ou vermelho. Ela não respeita classe social. Ela prende ricos e pobres, pessoas simples e doutas. É uma armadilha, literalmente, de Satanás. Eu estou falando do medo. O medo é uma arma poderosa, é uma armadilha poderosa. Porque ela prende o corpo, a alma e o espírito. O intelecto, as emoções e a vontade. O medo assombra o passado. O medo paralisa o presente. E é um gerador poderoso de ansiedade no futuro. O medo é uma das armas mais poderosas do diabo para impedir que alguém alcance o seu potencial. Para que alguém seja aquilo para o qual Deus o projetou. Quem nunca teve medo? Você e eu, muitas vezes convivemos com situações que geram medo. Hoje eu não quero falar para vocês de tecnicidades, de tipos de medo. Eu não quero abordar isso, mas eu quero abordar muito mais a visão espiritual do medo. O que é de fato o medo? Porque muito mais sentimentos e emoções que interferem no nosso corpo físico, nas nossas reações no mundo, o medo, diante da Bíblia, é conceituado de algumas maneiras. Então eu quero começar falando para você sobre algumas definições bíblicas sobre o medo, do medo. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que o medo é um espírito. Talvez você nunca tenha pensado dessa forma, mas a carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 1, versículo 7, Paulo diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de medo ou de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos tem dado espírito de covardia. O apóstolo Paulo está dizendo, quando ele diz espírito de, este de, ele é, na verdade, um genitivo de origem. De onde vem o medo? Quando você fala, eu sou de Olímpia, eu estou dizendo que eu venho de Olímpia. Ou então você pode dizer, eu sou de Olímpia, eu pertenço a Olímpia. Nesse caso aqui, é um genitivo de origem. Literalmente, a Bíblia está dizendo, Deus não nos deu um espírito que seja a origem do medo. Amém? O medo, ele se origina no mundo espiritual. Ainda que ele interaja com o mundo físico, ele tem origem no mundo espiritual. Então a Bíblia chama em primeiro lugar o medo de um espírito. E de fato, lá em Efésios capítulo 6, a palavra de Deus diz, no versículo 12, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Paulo está dizendo, não é com o mundo físico, não é contra as pessoas, mas contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Todos os problemas do ser humano têm origem no mundo espiritual e existem agentes espirituais, espíritos que são a origem desse problema. Então diga para a pessoa do teu lado, o medo tem origem espiritual. Por isso o medo, em primeiro lugar, é um espírito. Existe um espírito maligno que assola pessoas, que leva pessoas a terem medo e até se desenvolverem para um processo patológico chamado síndrome do pânico, que nada mais é do que o medo do medo. É a sensação do medo antes
de acontecer a situação, e aí posteriormente a pessoa tem medo da sensação do medo que teve. Mas o medo é espiritual. A Bíblia deixa claro com isso. É claro que o medo é uma resposta do ser humano, é uma inquietude, é um alarme que é ligado dentro da gente. Mas a origem disso é espiritual. A Bíblia diz: Deus não nos deu um espírito de temor. Olha para o teu irmão e diga: Deus não nos deu espírito de temor. Amém? Não é esse espírito que Deus te deu. O espírito que Deus te deu é outro. O medo, querido, além de ser um espírito, a Bíblia diz que o medo é uma emoção. Quando o mesmo texto está dizendo, porque Deus não nos deu um espírito, em seguida ele diz, de temor ou de covardia. A palavra delia significa covardia. E a covardia é uma emoção, é um sentimento, é uma sensação. Por exemplo, quem aqui já se acovardou diante de uma situação? Mas para valer mesmo. Qual que é a sensação que você tem quando você fica covarde? Mas como que você sente no físico? A perna treme, sim ou não? Fica paralisada, a perna treme, as mãos ficam geladas. Isso tem uma resposta física, até em função da adrenalina que é secretada, que é para preparar você para fugir. Mas é uma emoção. Então, na verdade, a origem é espiritual, mas ela afeta também o nosso corpo e a nossa emoção. E o que pode provocar isso, o que pode ser o gatilho disso, pode ser uma experiência ruim no passado, pode ser um perigo real, mas pode ser um perigo imaginário. No passado, é a lembrança de algo que aconteceu. No presente, é algo que te pega de surpresa e te coloca em alerta. E no futuro, é uma ansiedade horrível, que antecipa o problema e já imobiliza você agora. Pessoas que vivem debaixo do medo são pessoas que não são intrépidas, que não são corajosas. Geralmente, o covarde teve fracasso. E por causa disso, ele teme passar por aquela situação de novo. Então o medo é uma emoção, segundo a Bíblia. É uma resposta natural, mas a Bíblia diz também que o medo é uma arma. O texto que eu vou ler, de Isaías 54, é um texto que diz respeito a uma profecia, na verdade, que Isaías faz da volta do povo de Israel do exílio babilônico. Acontece que o povo, quando foi para lá, eles foram solapados, os muros de Jerusalém foram destruídos, o templo queimado, as pessoas foram escravizadas, e aquilo gerou um espírito de escravo mesmo no coração daquele povo. Quando eles voltam, eles estão totalmente inseguros. Você já se sentiu inseguro alguma vez por ter passado uma experiência ruim e de repente você começa a olhar para os lados e ter medo de onde vem o inimigo e se sentir totalmente despreparado? E nessa hora, Deus traduz o espírito de temor e começa a encorajar o povo. Ele diz assim: ó tu aflita, arrojada com a tormenta e desolada. Os versículos são de 11 a 17. Eis que eu assentarei as tuas pedras como argamassa colorida, e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes ruibis, e as tuas portas de carbunclos, e a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Veja, a paz é sempre o antídoto para o medo. E diz mais: serás estabelecido em justiça longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo, e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás.
Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito de mim procede, diz o Senhor. O contexto mostra que Deus está querendo encorajar o povo, e ele diz assim: vocês vão voltar a construir. Só que aí ele usa de poesia para dizer: olha, os novos fundamentos não serão fundamentos perecíveis, serão de safira, e vai usando todos aqueles materiais preciosos, na verdade para dizer: vocês estarão protegidos. E toda arma contra ti forjada não prosperará, inclusive aquele sentimento de temor que assolava aquele povo. E eu quero profetizar na tua vida, não importa qual seja o medo. Tem gente que viveu experiências no passado e tem a sensação que vai voltar a viver. Você é aquele tipo de pessoa que quando recebe uma bênção fica: será que vai acabar logo? Porque tem crente assim. Quando as coisas estão todas boas, eles ficam imaginando de onde vem o perigo. Conquista uma coisa e fala: será que vai durar? Será que Deus não vai me punir? Será que eu mereço andar em prosperidade, em abundância, em vitória, em paz, em segurança? Tem muitas pessoas que vivem assoladas por esse sentimento, como o povo de Israel, quando voltou do exílio. E Deus está dizendo para você que nenhuma arma do inimigo, e o medo é uma arma, prosperará contra a tua vida. O medo não te assolará. No meio de uma sensação de insegurança e aflição, Deus está te dizendo: esta arma contra a tua vida não vai prosperar. Amém? Mas o medo também é uma fortaleza. 2 Coríntios 10, versículo 4 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Diga poderosas. Diga em Deus. Para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e elevando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo está dizendo o seguinte: que um pensamento que se torna recorrente, ele se torna uma fortaleza. Você já teve algum pensamento fixo, que você tentou se livrar dele, ele voltava repetidamente? Isso é uma obra do inimigo na sua mente, para formar uma fortaleza. E uma fortaleza, ela só existe por para dois propósitos. O primeiro, para impedir que quem esteja fora entre. E o segundo é para impedir quem esteja dentro de sair. Ela é boa, é uma fortaleza boa quando você está livre, mas está protegido. Mas ela é terrível, ela é uma prisão quando você está dentro e não pode sair. E a Bíblia está dizendo que um pensamento lançado pelo inimigo, que tem guarida, que tem brecha, que tem abertura na tua vida, ele vai se tornar uma fortaleza. E uma das coisas que o diabo mais faz, primeiro ele começa dizendo: olha, você não vai prosperar, você não merece. Ele vai apresentar as razões pelas quais você vai fracassar. E ele mostra que você é pecador, que você promete coisas para Deus e não cumpre, e começa a apresentar as razões pelas quais você não vai viver em segurança. Ele diz: está vendo aquela situação assim? Está vendo? Vai acontecer de novo, e vai ser pior. E ele começa a formar uma fortaleza na sua mente. E a Bíblia diz que isto pode ser um sofisma. Você sabe o que é um sofisma? Um sofisma é um raciocínio lógico, que pareça verdade. Mas ele não é verdade porque ele parte de premissas erradas. Por isso a conclusão vai ser errada. Agora, não tenha dúvida que o diabo, ele vai usar de lógica para dizer para você que você é um fracassado. Mas a Bíblia diz que estas armas não prosperarão na nossa vida, amém ou não? Por quê? Porque nós podemos levar esses pensamentos cativos, não à fortaleza do inimigo, mas à mente de Cristo, amém? A mente de Cristo, sabe o que a mente de Cristo diz para você? Que você está debaixo do sangue do Cordeiro.
que você faz parte da aliança. Quantos aqui já confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? A mente de Cristo diz: você é meu. Aqueles que vêm a mim jamais eu lançarei fora. A mente de Cristo diz: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém ou não? Então, querido, medo não é de Deus. Todo medo não vem de Deus. Hoje, infelizmente, os crentes estão tão acostumados a se entupir de remédio, que quando a pessoa começa a viver qualquer tipo de medo, ela já é diagnosticada, é síndrome do pânico. E aí ela começa a entupir a vida dela de remédio, por quê? Porque de alguma forma, esses remédios vão minimizar a química do corpo, que é verdadeira, ela existe. Mas a solução para qualquer medo é levar a sua mente para Cristo. Se tem alguma mente dentro da qual você tem que estar encarcerado e cativo, é a mente de Jesus. Amém? A Bíblia nos ensina que todo pensamento de temor que nos assola não vem de Deus. Eu quero fazer um raciocínio aqui com você. Todo mundo vai morrer aqui? Pode ser que Jesus venha antes disso, mas se ele não vier, você vai morrer? Você tem certeza disso? Deus te revela o dia? Por quê? Porque se você souber o dia, pode ser daqui a 80 anos, você vai viver contando os dias da tua morte, não vai viver. Então, quando vem alguém para trazer este espírito de temor para você, não é Deus, querido. Deus não quer que você fique antecipando o dia do problema. Deus diz para você: quando vier o problema, eu estarei com você. E eu vou te ajudar. Amém? Não se importa, não temo. Jesus deixou claro: o que vocês estão temendo o dia da manhã? Basta cada dia o seu mal, enfrenta a luta hoje. Agora você liga a televisão, as notícias são avassaladoras. É o dólar que sobe, é a economia que está cada vez mais tentando encontrar suas respostas e não tem. Aliás, a economia do Brasil é uma coisa interessante, ela quebra todas as regras da economia. No Brasil, o dólar consegue subir, mesmo quando o juro está alto. No Brasil, normalmente no mundo, quando a bolsa sobe, o dólar cai. No Brasil acontece igual. Sobe a bolsa, sobe o dólar, é assim. É uma loucura. Agora eu não quero nem saber. Eu sei que quem está dirigindo a minha vida é um Deus Todo-Poderoso, Senhor da economia, Senhor da minha casa, dono dos céus e da terra e do universo. Amém ou não? Não permita que o diabo coloque temor na sua vida. Ah, pastor, mas o meu negócio está recebendo as consequências da economia. Deus nunca prometeu que você não ia passar pelas lutas. O que Deus promete é que vai cair todo mundo e você vai ficar em pé. Está me entendendo? É claro que Ele vai permitir que você passe por lutas. Isso vai fortalecer o teu caráter, a tua têmpera. Mas a promessa de Deus, que se você é fiel a Ele, você vai ficar firme em nome de Jesus. A origem do propósito do medo. Eu quero falar para vocês agora, já disse das definições da Bíblia. O medo é um espírito, o medo é uma emoção, o medo é uma arma, o medo é uma fortaleza. Mas qual é a origem? Já falamos sobre isso, mas e o propósito do medo? 1 Pedro 5,8, é um texto bem conhecido de vocês. A Bíblia diz: sede sóbrios e vigilantes, diga vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Alguém que já ouviu o rugido do leão de perto? Aliás, o rugido do leão pode ser ouvido a 8 quilômetros de distância. É poderoso. A Bíblia diz que a estratégia, a tática do diabo é essa. Ele anda ao derredor e ele ruge para atemorizar. Você sabia que o leão, no reino das selvas, ele só serve para 2 coisas? Procriar, fazer amor
e aparecer para proteger. Na maioria das vezes, por exemplo, quando uma alcateia de hienas está lutando com as leoas, está pau a pau. Quando chega o leão, as hienas fogem. Só a presença do leão é poderosa. Agora, sabe por que a Bíblia usou essa figura? Porque o leão, ele, durante um período do ano, na época que tem pasto, que está chovendo, eles têm muita fartura de presas, especialmente os gnus, né, que são nômades, que passam as centenas de milhares. E aí as leoas caçam, é um tempo bom. Mas no tempo difícil, em que o leão não tem mais os gnus porque foram embora, a presa do leão é um animal que é muito mais forte que ele, que é capaz de matá-lo facilmente, e muito mais numeroso do que ele. Você já viu em algum desses Discovery Channel, algumas coisas, leão caçando búfalo? Os búfalos são mais numerosos e muito mais poderosos. Então sabe qual a estratégia que o leão usa? Ele dá um bote, uma investida. Essa investida é de araque, irmão. Porque ele nunca vai entrar no confronto com os búfalos quando eles estão juntos. Ele faz aquilo porque ele cria o pavor, o pânico, e a manada se separa. Quando a manada separa, ele percebe o animal fraco, o jovem, o doente, e aí eles vão todos em cima de um. Portanto, existem até vídeos que mostram que quando os búfalos decidem que vão lutar, os leões fogem. Porque eles sabem que não tem força. É assim o diabo com você. Você é filho de Deus. O poder que opera em você, o poder do Espírito Santo, é muito maior do que o leão. É muito maior do que o diabo. Então ele dá a investida e usa do medo. Se você perde o foco, foge, se espalha, aí ele vai ver a brecha, vai ver o temor, e aí então ele vai investir. E quando ele vem, ele imobiliza a presa e a mata. E a Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida em abundância. Amém ou não? Agora a estratégia do diabo é o medo. Então qual é o propósito do medo? O propósito do medo é tirar de você o foco, o entendimento e a visão e a convicção de que se você permanecer firme em Jesus, Ele não vai poder com você. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe, querido, a gente tem que estar preparado para enfrentar esse principado do medo. A gente tem que se preparar. Eu vi um vídeo hoje que o bispo Sérgio passou para mim e eu achei muito interessante, porque é um centro de treinamento que tem em Orlando, e eles levaram alguns jogadores da NFL, né, do jogador de futebol americano, para passarem um teste nesse treinamento. E o treinamento era sobre medo. E eles tinham que fazer uma caminhada, uma corrida, dentro de uma floresta. E a ida e a volta dava por volta aí de 18 minutos. E a única missão que eles tinham para cumprir era: vá até onde está a cerca, uma cerca branca, toca nela e volta. E os caras tranquilos. Gente, a hora que eu vi o vídeo, tinha um cara lá que tinha 160 quilos, de puro músculo. O mais levinho devia ter uns 130, 1,85 m. 4 homens grandes e largos. Aí eles estavam pensando, beleza, piece of cake. Aí o líder falou assim: só tem uma coisa. Nesse caminho vocês vão passar por alguns pântanos. E lá tem jacaré. Tem um alligator. Toma cuidado também que tem muita cobra venenosa. Mas desses você tem só que se desviar. Agora vocês têm que tomar cuidado mesmo é dos porcos selvagens. Porque esses porcos selvagens, sem você fazer nada, e é verdade, eles atacam. Então os caras foram correndo os 4 juntos. Você olha e fala, isso aí enfrenta até um elefante. Até que eles estavam chegando a um lugar
e tinha um pessoal escondido atrás de um arbusto, filmando. É engraçadíssimo. Quando eles estavam passando lá, o cara fez, mexeu. Um barulho de como se fosse um javali. Aqueles baita homem grande saíram correndo que nem um louco de volta. Chegaram lá esbaforidos, eles falaram, e aí, cumpriram a missão? Não, a gente voltou no meio do caminho. O que houve? Sei lá, mexeu lá o arbusto, eu não sei o que era aquilo, sei que nós voltamos. Só a sugestão de que algo podia estar lá. Quer dizer, a mente deles já estava cheia de pensamentos e de possibilidades. Aí eles fizeram o mesmo teste com o pessoal da SWAT. Homens também fortes, mas nem perto dos outros, não se comparava. Estavam correndo, passaram naquele lugar, os mesmos que estavam escondidos, mexeram o mesmo arbusto. Quando o arbusto mexeu, todo mundo fez assim, ó. Pode vir que eu estou fervendo. E aí ele então falou sobre a diferença da reação. A diferença é que os primeiros haviam sido treinados só para enfrentar a gente. Até perguntaram para um daqueles não sei como é que chama, linebackers, sei lá, os caras fortões que vão. Se você olha para o teu adversário, o que você pensa? Eu vou quebrar ele no meio. Mas quando ele pensou que era um porquinho do mato, ele fugiu que nem uma menina. Que nem uma garota chorando, mãe, me ajuda. Os outros não. Os outros estavam treinados para enfrentar qualquer situação. O que eu quero dizer para você? Você tem que saber enfrentar o diabo. Você tem que saber enfrentar o inimigo. Você tem que ser treinado a enfrentar o inimigo. Amém ou não? E a Bíblia diz que nossas armas não são carnais. Deus tem armas para você, mas essas armas não são humanas. Não são racionalizações, não são tergiversações, não são elucubrações, não são pensamentos humanos. São armas espirituais que você enfrenta o diabo, ele vai fugir de você. Amém ou não? Querido, saber guerrear contra o medo não é uma opção. Ou você sabe, ou você vai viver uma vida miserável. Certa vez os discípulos estavam dentro do barco e começou uma tormenta horrível. E eles acordaram Jesus apavorado, aquele monte de homem grande. Senhor, o Senhor não se importa que nós vamos morrer? Jesus levantou, deve ter demorado uns 15, 20 segundos para acordar direito, porque estava dormindo profundamente. Manda as ondas parar, ordena que o vento pare, e a Bíblia diz que houve bonança. Querido, Jesus está no teu barco, mas Ele não promete que você não vai passar pela tormenta. Você tem que estar treinado a saber que Ele nunca deixou o seu barco. Amém? Tem que aprender a lutar. A origem e o propósito do medo, a origem é o inimigo e o propósito é te deixar paralisado, para que nunca alcance o propósito que Ele tem para a tua vida. Os antídotos que a Bíblia nos dá para o medo, estão no mesmo texto que nós começamos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Cutuca o teu irmão e diga assim, você tem que ser forte, meu irmão. Você tem que ser poderoso. Mas que força é essa? Será que volume de músculos adianta? Tem muito baixinho, magrinho, mais marrudo do que os fortão. Porque muitas vezes a nossa guerra não é contra os homens. E o temor age em outras áreas. Mas a Bíblia diz em Atos 1:8. Mais recebereis poder, diga, mais recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Querido, sabe o que Deus está dizendo para você? Que o Espírito Santo combate o espírito de temor. Você não recebeu um espírito de temor. Você recebeu um Espírito Santo, que é poderoso. Quando você estiver enfrentando uma luta, eu me lembro que quando eu era recém-convertido,
encarei pela primeira vez um endemoniado. E o demônio estava bravo, ele vinha para dar soco em todo mundo, e eu fui que nem um doido para ele. E já em nome de Jesus, o demônio, buf! Deus estava comigo. Eu não tinha teologia, não sabia fazer nada, mas eu criei no poder de Deus, e o poder de Deus canalizou contra aquele demônio. Amém? Deus não te deu um espírito de temor, este está fora de você. O que Ele te deu é o Espírito Santo. Amém ou não? O que você precisa é do poder do Espírito Santo, meu querido. Está com medo? Vai orar. Dobra o joelho. Se ora em línguas, ora em línguas. Enche a tua vida, o teu coração da força e da coragem do Senhor. A Bíblia diz que eles se tornariam testemunhas. A palavra testemunha no grego é uma palavra que você conhece. Mártir. Mártir, ou mártis, é alguém que morre pela sua fé. Os discípulos, quando Jesus foi ser crucificado, eles estavam cansados de ver Jesus fazer milagres. Mas na hora do vamos ver, eles fugiram. Mas quando o Espírito Santo entrou neles, a Bíblia diz que eles os prenderam, Pedro e João, e disseram: para de falar desse Jesus. Ele disse: como eu posso parar de falar daquele que eu tenho visto e ouvido? Todos eles morreram. Uns crucificados, Tiago decapitado, só João que morreu de velhice. Mas eles não tinham medo de nada. E você sabe que no início da igreja, os crentes eram presos e enterrados vivos no Coliseu. E as feras vinham para eles, eles cantavam louvores a Deus. Eles não tinham mais medo nem da morte. Deus está dizendo para você que o Espírito Santo está sobre a sua vida, para que você não tenha temor do passado, nem do presente, nem do futuro. Pastor, mas eu não vejo de onde vem, mas Deus vê. Pastor, mas não tem condições, mas Deus vai tirar da onde não existe. Ele chama a existência as coisas que não são como se fossem. Amém ou não? Há um Espírito na tua vida que é o Espírito Santo, e é um Espírito de coragem. Amém ou não? Deus permite as circunstâncias adversas na nossa vida, para que o nome dele seja glorificado, e para que a tua experiência seja cada vez mais de intimidade com ele. Vem o inimigo, você fala: ele já me deu vitória uma vez, vai dar de novo. Quando Davi foi enfrentar Golias, que ele disse: eu quero lutar, mas você é um pirralho, você é pequeno, você não sabe lutar, mas eu já venci o leão, eu já matei o urso, Deus vai me dar coragem e força para matar esse incircunciso. Amém ou não? Agora, do mesmo jeito, o medo pode te levar a uma derrota, e essa derrota ser cada vez mais avolumada, e você se tornar cada vez mais pequeno diante do inimigo. Não tenha medo, querido. Deus é bom. E o Espírito de Deus está na tua vida. Amém? Diga poder. Deus nos deu o espírito de temor, mas de poder. Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder de... Qual é a segunda palavra? Amor. Não está aí o texto? Põe o texto lá. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? A Bíblia diz que o perfeito amor, no verdadeiro amor não existe medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Amor de quem? Amor de quem? Amor de quem? Amor de quem? De Deus, meu querido. Quantos aqui são pais? Quantos aqui são mães? Até melhor mães, porque as mulheres são mais fraquinhas, né? Fisicamente. Fisicamente, porque hoje em dia a mulherada é Paraíba masculina. Mulher macho, sim senhor. Brincadeira. Você entraria na frente de uma bala por um filho teu? Sim ou não?
Você enfrentaria um homão grande por causa do teu filho? Esse é um amor. Só que às vezes, o amor humano não é o suficiente. Mas eu vou te dizer uma coisa. Deus também faz isso. Quando um filho de Deus, a Bíblia diz, ó, Satanás, você não vai nem tocar nele. Na vida dele você não toca. Você acha que o diabo, se ele pudesse, ele não tinha acabado com a tua vida já? Sabe por que ele não acaba? Porque ele não pode. Ele não pode tocar na sua vida. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Ele pode andar ao derredor, ele pode rugir, ele pode criar brechas, ele pode fazer um inferno na sua mente, ele pode levar a sua vida miserável, mas ele não pode tocar na sua vida. Ah, mas ele tocou na vida de Jó. Meu querido, Jó é no Velho Testamento. Hoje ele habita dentro de você. Quando você anda na rua por aí perambulando, os demônios olham e falam: meu Deus do céu, acordou, levantou um filho de Deus. Quando dorme, as trevas ficam dando glória a Deus. Porque quando um crente acorda e ele sabe do poder de Deus na vida dele, o diabo fala: misericórdia, já vem esse cara de novo me atazanar. Amém ou não? Diga para a pessoa do teu lado: o amor de Deus te protege. O amor de Deus é um escudo na tua vida. Davi sabia disso, querido. Ele dizia: tu és minha fortaleza, tu és o meu escudo, o meu lugar forte, tu és a minha salvação. Por isso que Davi não tinha medo de exército nenhum, querido, porque ele sabia que Deus era com ele. Davi era um homem que conhecia, tinha intimidade com Deus. Ele disse: Senhor, se eu descer no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Se eu subir aos mais altos céus, o Senhor está lá também. Como eu me ausentarei do teu Espírito? Querido, essa é a verdade de Deus para a nossa vida. Até quando você está em pecado, o selo de Deus está na tua vida. Você está me entendendo? Ninguém pode tocar na tua vida. Deus é fiel e o amor dele cuida de você, mesmo quando você não sabe. Amém? O amor de Deus é o antídoto. Quando uma pessoa se sente amada por Deus, ela se sente intocável. Isso não quer dizer que a alma dela não vai muitas vezes se atemorizar, mas quando ela fraqueja, ela busca o Senhor. Amém? Não deixe o diabo dominar a sua mente. Não tenha medo do amanhã. Não tenha medo de morrer. Não tenha medo da bancarrota. Não tenha medo da rejeição. Não tenha medo do fracasso, porque Deus é com você. E o amor de Deus protege você e garante que todos os dias da sua vida Ele está ao seu lado. Jesus disse para os discípulos, eles estavam todos atemorizados: Ele: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim. O que vocês estão com medo? Eu vou, mas vou mandar um outro Consolador. Ele vai não só habitar em vocês, ele vai dar dentro de vocês. Eu estou com vocês todos os dias, através dele até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Nós não estamos sós. Todas as horas duras, as horas alegres, quando sentimos, quando não sentimos, quando cremos, quando descremos, isto não muda a verdade de que Ele nos ama e que Ele cuida de nós. O diabo quer fazer com o povo de Deus o que o leão faz com o búfalo: separar. Mas quando o búfalo descobre que ele é poderoso, ele para, encara e fala: vem. E o leão vira para o lado e vai embora. Tem muita gente que valoriza mais o poder das trevas do que o de Deus. Querida, a Bíblia diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Na tua vida, em nome de Jesus, está tudo destruído, está derrotado, está acabado. A arma forjada contra você não vai prosperar. Amém? Quais os antídotos? Diga: o poder do Espírito Santo. Diga: o amor de Deus. E a terceira arma, o antídoto, ele diz:
poder, amor e moderação. Essa palavra moderação no grego, sofronismos, é traduzida por equilíbrio, sanidade, mente sã. Você já olhou para você alguma vez e falou, você está com muita nóia? Já viu essa expressão? Não vem com essa nóia para o meu lado, não. Uma vida cheia de medo é uma vida... Porque a pessoa que está com medo, ela está num estado alerta. Você tocar na pessoa que está com medo, ela dá um pulo. O cara que está com medo, ele está com um espírito de prontidão muito grande. Mas se você tocar numa vida, uma pessoa tranquila, ela fala, como? Aí pede até a graça, né? Ô, quis te assustar? Não, está tudo bem. Deus está dizendo para você que a paz que excede o entendimento vai guardar o seu coração e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quem está em Jesus não tem sobressalto, não anda com medo. Quem anda com Jesus tem segurança. Não é porque você é bom, querido, não é porque você tem uma têmpera forte, é porque o Espírito Santo, Ele faz isso com você. Ele vem no teu coração para te levantar, para que você seja corajoso e seja testemunha em todos os lugares até o fim. Vem a enfermidade, você diz, Deus está comigo, Ele vai me dar vitória. Vem o problema financeiro, você fala, Deus é o meu supridor, Jeová Jiré, amém ou não? Às vezes, querido, você tem que passar por uma situação difícil. Porque depois que você passa pela situação difícil e Deus te dá a vitória, aí você tem a sua experiência. Deus me deu a vitória. Amém? O medo é uma armadilha. Mas a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se pois o Filho, diga o Filho de Deus, me libertar, verdadeiramente serei livre. Você acha que Deus não tem poder para te dar vitória em qualquer área? Igreja, não acredita nessas coisas, porque hoje o mundo tem resposta para tudo. Eles vão até te explicar as razões pelas quais você tem medo, e vão até dar as justificativas científicas, hormonais. E a pessoa então pensa que vai combater o medo da vida com remédio. O crente em Jesus não pode ter medo da morte e nem o medo da vida. Porque da morte a Bíblia diz, quem crê nas minhas palavras e naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Tem a vida eterna, amém? E da vida não tem que ter medo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga, se Deus é por mim, quem será contra mim? Diga assim, eu em Jesus. Fica de pé, meu irmão. Levante a mão para o céu, diga assim, eu, meu Deus, eu recebo esta unção de coragem. Eu recebo esta revelação. E eu declaro, põe a mão na sua mente, que a minha mente está cativa ao Espírito do Senhor, a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo, e em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Diga, Deus se importa com a minha vida, se importa com a minha família, Deus se importa com o meu negócio, Deus se importa com tudo que diz respeito a mim. Por isso eu entrego o meu caminho ao Senhor, confio nele, e tudo Ele fará. Em nome de Jesus, eu resisto ao inimigo, e ele fugirá de mim, para a honra e glória do nome do Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus, o Messias, o meu Salvador. Amém? Aplauda o Senhor, Ele é o Senhor da nossa vida. Não tenha medo do amanhã, porque no amanhã Deus estará lá. Aliás, eu quero dizer algo mais lindo ainda. O tempo é uma dimensão da física linear.
Se você pudesse colocar num gráfico a sua vida, você faria uma linha, né? O dia que você nasceu até o dia que você morreu. E é como que uma linha. Mas Deus é eterno. O tempo está dentro da eternidade. Isso significa que o teu futuro, Deus já esteve lá. Está me entendendo? Ele já esteve lá. Não é que ele sabe como o profeta que vê de trás para frente. Não, ele já esteve lá. O teu passado também. Tudo isso, um dia, vai ser engolido pela eternidade. E nós vamos ser despidos da temporalidade e revestidos da eternidade. É por isso que Jesus, quando ele fala, aqueles que têm fé, crendo que já receberam, assim será feito. Porque a fé te leva a experimentar o futuro como se fosse no passado. E eu quero te dizer que Deus está no seu futuro, como Ele está no seu presente e esteve no seu passado. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, querido, você quer ser uma testemunha de Jesus? Você vai glorificar o nome dEle. Muito mais nos momentos de tribulação do que quando as bênçãos chegarem. A hora de você levantar a mão para o céu, diga: eu entrego, não estou nem aí com o meu futuro, porque Deus é por mim. Eu não estou dizendo que você vai ficar folgado, vai parar de trabalhar. Não, para que trabalhar? Deus está lá. Você tem que fazer as coisas que você tem que fazer, tem que trabalhar, tem que batalhar, tem que enfrentar as lutas. O que Deus promete é que você não está sozinho, que Ele está com você. Amém? Feche seus olhos. Pai, que graça maravilhosa, que amor incompreensível. E eu quero te orar como o apóstolo Paulo orou pela igreja de Éfeso, de Corinto, que o teu povo possa conhecer a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus. E que o teu povo seja cheio de toda a plenitude de Deus, Senhor, para que a alegria da salvação seja o vetor positivo que nos impulsiona, Senhor, a vencer as lutas. Na certeza, Senhor, de que se nós não podemos resolver, o Senhor pode. E o Senhor não só pode como quer. E o Senhor quer resolver e nos ajudar e estender a mão e nos livrar da tormenta. Porque através disso o teu nome será glorificado. Por isso, Senhor, aqueles que estão vivendo na tormenta hoje, eu quero profetizar e declarar que eles serão como os discípulos transformados pelo poder. E nada temerão, porque o Senhor está conosco. Por isso que a tua graça e o teu amor e as consolações do Espírito Santo, este Espírito de poder, sejam com todo o povo de Deus, ontem, hoje, amanhã e depois, e até o fim das nossas vidas, até que nós sejamos, ó Deus, revestidos da eternidade e possamos enxergar cara a cara o nosso Salvador e glorificar o nome que é sobre todo nome e diante do qual todo joelho se dobrará, o nome de Jesus, o nosso Salvador, para a glória do teu nome. Aplauda o Senhor, querido. Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém? Diga: se Deus é por mim, quem será contra mim? Deus te abençoe. Uma grande semana de coragem e de força, para a honra e glória do Senhor.